noite, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. E hoje nós vamos ver múltiplos de um número natural. Menor múltiplo comum, ou seja, mínimo múltiplo comum. E abreviando aí, nós vamos ver o MMC, que é o menor múltiplo comum. Então, um conteúdo fácil, um conteúdo bom. Então, vamos ver aqui. Múltiplos de um número natural, vocês vão ter aí no livro na página 120. Então, vocês peguem o livro, peguem a rotina e vamos acompanhar a aula. Então, página 120 vai falar um pouco dos múltiplos de números. Então, a palavra múltiplos está ligada à operação de multiplicação. Assim, quando queremos determinar os múltiplos de um número natural, por exemplo, o número 4, multiplicamos pela sucessão de números naturais. Então, eu começo sempre pelo zero. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E assim sucessivamente. Então, os múltiplos estão ligados à operação de multiplicação. Os múltiplos de 4. Então, quem são os múltiplos de 4? Eu já sei que é 4, 8, 12, 16. Por quê? Porque uma vez 4 é 4, duas vezes 4 é 8, 3 vezes 4 é 12. Então, assim sucessivamente, eu vou sempre começar a multiplicar pelo 1, porque pelo 0 vai dar nada, né? Então, os múltiplos de 8. Então, 1 vezes 8, 8 vezes 1, 2 vezes 8. Então, é só fazer a multiplicação começando pelo número 1. Aí, multiplica por 1, por 2, por 3. Mas se eu perguntasse para vocês quem são os múltiplos de 4 e de 8? Então, nessa continha que eu fiz aí nesse exemplo, quais são os números que eu tenho tanto na multiplicação do 4, como eu tenho na multiplicação do 8? Então, olhando aí, eu vou ter o 8, que tem tanto no 4 como no 8, e vou ter o 16, que também tem no 4 e no 8. Então, os múltiplos de 4 e 8 é 8 e 16. Lembrando que não tem fim, eu só multipliquei alguns números. Então, os múltiplos comuns é porque tanto tem no número como tem no outro. Aí, vamos ver aí o menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, que é conhecido como MMC de dois números, é o menor número inteiro positivo diferente de zero que seja múltiplo simultaneamente. Então, vamos ver aí o exemplo. Eu quero o MMC de 12 e 24. Eu já sei que é 24, eu já coloquei a resposta. Mas como é que eu vou saber? Então, 12, eu começo por 0. Aí, 1 vezes 12 é 12, 2 vezes 12, 24, 3 vezes 12, 36, 4 vezes 12, 48, e assim sucessivamente. E o 24? Uma vezes, né? 1 vezes 24 é 24, 2 vezes 24, 48, 3 vezes 24, 72. Então, eu fiz alguns. Então, eu vou querer o MMC de 12 e 24. Então, eu vou procurar aquele número. Como é o menor número, eu vou procurar o menor número entre os dois que eu tenho. Então, o menor número aí que tem tanto no 12 como no 24 é o número 24. Vocês dêem uma olhadinha aí que eu coloquei até ele destacado, né? Então, mínimo múltiplo comum é o menor número. Então, o menor número que tem tanto no 12 como no 24 é o 24. Então, MMC de 12 e 24 é 24. Aí, vamos para a atividade. Dê os primeiros múltiplos, os 6 primeiros múltiplos de 2, de 4, de 6 e de 8. Então, é só você multiplicar. 0, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, eu quero só 6 respostas. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2. Então, é só vocês fazerem os múltiplos aí de A, B, C e D.
para vocês responder só sim ou não. 24 é múltiplo de 12? Dá para mim dividir 24 por 2? Ou seja, vocês vão dizer sim ou não. 52 é múltiplo de 4? Dá para mim dividir 52 por 4 e a conta ser exata? Então, a segunda questão é para vocês responder sim ou não. Aí vamos para a terceira. Ache o MMC, isto é, o menor múltiplo comum de 19, de 9 e de 18. Então, vocês vão fazer o MMC de 9 e 18. Como é que se faz? 9 mais 9, 18, que tanto faz eu somar como multiplicar. Aí 18 mais 9, do mesmo jeito você faz com 18 mais 18, 36. Quando vocês fizerem com os dois números, vocês vão olhar qual é o número que tem tanto numa resposta como na outra. Como esse exemplo aqui, ó, do 24. Vocês vão fazer do mesmo jeito. Então, vocês vão, como lá é 9 e 18, vocês começam multiplicando por 0. 0 vezes 9 é 9. 9 vezes 1 é 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2, 18. E assim vai. Do mesmo jeito faz com 18. Depois que vocês multiplicar alguns números, vocês vão olhar qual é o número que deu igual, tanto no 9 como no 18. Então, vamos continuar aí. Então, aí o MMC eu já expliquei para vocês. Vocês vão começar multiplicando pelo 0, faz alguns números, e isso vocês vão fazer de A a D. Aí a quarta, né, é para vocês encontrar as operações. Quando é mais ou menos, é só somar ou diminuir. Agora, se o denominador é igual, fica muito fácil. Lembrando, numerador é o número de cima, denominador, o número de baixo. Então, aí na letra A, por exemplo, eu tenho os denominadores 8, então são números iguais. Na B, eu tenho os denominadores 7. Na C, eu também coloquei 8. Então, denominadores iguais é só somar ou diminuir, dependendo do sinal. Então, 5 mais 3 vai dar 8. E o denominador de baixo é só repetir. Então, vai dar 8 sobre 8. Lembrando que quando dá para dividir lá no final, a gente divide. Se a continha for de menos, é só diminuir. 5 menos 4 dá 1. Sobre quem? Sobre 8. Mas quando o denominador é diferente, aí eu vou precisar tirar o MMC para me resolver a conta. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar mais um videozinho eu fazendo o MMC no quadro para vocês tentarem responder essa quinta questão. Denominadores iguais, eu não preciso fazer MMC, é só resolver. Mas quando o denominador é diferente, aí eu vou precisar do MMC. Então, eu vou passar o vídeo aí para vocês tentarem responder. Então, alunos, vamos fazer aí frações com denominadores diferentes. Para mim fazer frações com denominadores diferentes, eu preciso tirar o MMC. Então, como é que eu tiro o MMC? Quem é o denominador aí desse primeiro exemplo? É 5 e 10, porque sabemos que o denominador é o número de baixo. Então, para isso, eu vou pegar o 5 e o 10 e fazer a divisão. Eu começo dividindo por 2, se der para dividir. 5 dividido por 2 não dá. 10 dividido por 2 vai dar 5. Dá para dividir por quem agora? Por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Eu paro a divisão quando termina em 1. Dividir, então agora eu vou multiplicar. 2 vezes 5 dá 10. Então, o MMC que eu encontrei do primeiro exemplo é 10. Achei o MMC, então vou resolver. Como eu tenho duas frações, ela é de mais. Achei o MMC que é 10. Então, eu vou resolver. Para mim resolver, eu pego o MMC que eu achei e vou dividir pelo número de baixo. 10 dividido por 5
vai dar 2. Esse número que deu, então, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. Aí, vou novamente. 10 dividido por 10 vai dar 1. O número que eu achei, eu multiplico. 1 vezes 3 é 3. Fiz a multiplicação, a divisão, então agora eu vou só somar. Como é de mais, 4 mais 3, 7. 10, eu vou apenas repetir o denominador. Se desse para dividir, eu iria dividir. Como não dá, a resposta é 7 sobre 10. Vamos para o segundo exemplo. Quem é o denominador? 8 e 4. Então, eu vou tirar o NMC de 8 e de 4. Lembrando, eu vou dividir por 2, se der, né? No caso aqui dá. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá para dividir? Dá e dá por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Observe que não terminou ainda. Ainda dá para dividir por 2. 1 eu vou repetir. 2 dividido por 2 dá 1. Então, termina a divisão quando chega em 1. Dividir, vem a parte da multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o NMC que eu achei foi 8. Então, vamos resolver. Lembrando que é duas frações, agora de menos. O NMC que eu encontrei foi 8. Vocês lembram? Divide pelo de baixo. 8 dividido por 8 dá 1. E multiplica pelo de cima. 1 vezes 6 é 6. 8 dividido por 4 dá 2. Aí multiplica. 2 vezes 4, 8. Aí vou resolver. Como aqui ele deu ao contrário, então eu vou diminuir. 8 menos 6 dá 2. Vou baixar o 8. Dá para dividir? Dá sim, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então, vai ficar 1 sobre 4. Isso com denominadores diferentes. Se eu tenho um denominador igual, como eu já falei para vocês, é só repetir o denominador. 5 mais 15 dá 20. Se der para dividir, eu vou dividir. Então, aqui vai dar para dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ficar 10 sobre 2. Vamos para o outro exemplo também, só que de menos, né? 8 menos 3 dá 5. O denominador é só repetir. E aqui não vai dar para dividir, então ficou 5 sobre 9.